Mas eu estou falando de pessoas que nem a Bíblia abre. Nem a Bíblia abre. Sabe aquela pessoa que só abre a Bíblia em hora como essa? Em casa é só um enfeite no Salmo 91 ou Salmo 23? Aquela página amarela, parece as antigas páginas amarelas, né, dos catálogos de telefone, né, da lista telefônica. Só isso. Salmo 91 está lá. Vai dar exemplo que está lá. Mas a pessoa sentar para ler, estudar, não tem. E mesmo assim, há dessas que querem ser entendidas na palavra. Olha. Querem saber. Então Paulo já advertiu naquela época, mais de 2000 anos atrás, dizendo que alguns querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Porque existem coisas, biblicamente, que só é possível entender, interpretar com a revelação do Espírito Santo. É a própria Bíblia que diz que as coisas espirituais são discernidas ou entendidas ou interpretadas como? Espiritualmente. Se você não vai pelo lado espiritual, você fica com deficiência no entendimento. Entendimento deficiente, incompleto e às vezes até incorreto. Porque preciso do entendimento bíblico, né? Aí eu coloquei aqui, olha, o destaque: dízimos e ofertas para ação social e caridade. Irmãos, eu fui interpelado esses dias sobre isso. As pessoas perguntando: por que, pastor, que nesse período agora de pandemia, nesse período agora de grande dificuldade, onde pessoas perderam o emprego, outros tiveram redução, outras estão passando, de fato, necessidades físicas, sociais, para ser mais claro, faltando até comida. Por que a igreja, que se diz tão amorosa, que se diz tão cuidadosa, não pega os dízimos e as ofertas e vai alimentar essas pessoas? Você acredita que me perguntaram isso? Você acredita que tem gente na igreja que pensa assim? Então, essa é uma das razões pelas quais eu preciso que você preste atenção. Ao final da mensagem, se você não acreditar, você tem todo o direito. Mas pelo menos ouça até o final. Se não der certo, no final você deleta. Tá bom? Por quê? Dízimos e ofertas para ação social e para ajuda humanitária. Vamos partir do princípio bíblico, porque a Bíblia se interpreta espiritualmente. Você concorda comigo? Você concorda comigo? Que não pode ser apenas na letra fria, tem que ter interpretação espiritual. Concorda ou não? Tá certo. Então, o primeiro ponto que eu separei: em relação a dízimos e ofertas, biblicamente, a prioridade é o sustento da própria obra. Simples assim. A prioridade é o sustento da obra. Malaquias capítulo 3, verso 10, depois você lê. Eu não transcrevi aqui o texto, que é muito conhecido nosso. É claro, trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para quê? Para que haja mantimento aonde? Na casa. Esse é um texto tão claro que ele nem precisaria, sabe, de texto de apoio para fechar o contexto. Ele é claro, ele é nítido, né, como água. O sustento é para a casa de Deus. Mantimento na casa de Deus. Simples assim. Mas, né? E quando a igreja, ela é uma igreja forte financeiramente, muitos recursos, porque tem muitos membros, porque esses membros são fiéis e ajudam muito a igreja, e ela consegue se sustentar tranquilamente. Qual é essa possibilidade? Vamos ver aqui, olha. Quando a igreja tem sustento suficiente para sua própria manutenção, há uma ordem bíblica, estou falando, de ação social. Você sabia disso? A Bíblia, ela delimita a ordem de ação social prioritária, não única, mas prioritária. Novamente, o apóstolo Paulo escrevendo, dessa vez aos Gálatas, no capítulo 6 e verso 10, olha o que Paulo diz. Ele fala assim: então, enquanto temos tempo, ou seja, enquanto estamos aqui nesse mundo, nessa vida, façamos bem a todos. Não há contradição nenhuma.
façamos bem a todos. Para isso estamos aqui. Mas, principalmente a quem? Aos domésticos da fé, aos irmãos em Cristo. Como é que você definiria? Eu não coloquei aqui para saber de você aqui ao vivo. Como é que você definiria? Qual a sua definição da palavra principalmente? O radical dessa palavra, a raiz dela. Principalmente vem de quê? De principal. Principal vem de quê? De ordem, irmãos. Ordem. Se eu coloco prioridades, principal vai para a ponta. Vai para o topo, ou não? Sim ou não? Tem contradição nisso? Nenhuma. Então ele disse, olha, quando você vai fazer, e a Bíblia não diz, irmãos, por mais que alguns tentem incutir esse entendimento errado, a Bíblia não diz que você tem que deixar faltar para você para suprir outro. Lugar nenhum. Nenhum. Quando Jesus ensina a partilha, observe, se você tem 2 túnicas, o teu irmão não tem nenhuma, o que você faz? Você pega uma das suas e dá para ele. Ele não mandou ficar com frio, despido, para suprir o outro. Eles querem colocar esse entendimento, mas não é bíblico. Não é bíblico. Eu vou suprir o outro quando eu tenho sobrando. E o outro não tem nada. Nunca amar mais o outro do que a mim mesmo, porque esse amor além só pode, biblicamente, só pode ser destinado a Deus. Amor além só a Deus. Ponto. Está me compreendendo, sim ou não? Então a igreja tem recursos. A igreja tem, condições. A ordem prioritária dos domésticos da fé. Se nenhum deles está precisando, aí o seguinte, o próximo da fila seriam os demais. Você está me entendendo, sim ou não? Note que eu estou falando de igreja. Eu não estou falando de membro. Eu não estou falando de pessoa. Eu estou falando igreja, comunidade. Você pode passar na rua, alguém estender a mão e você se sentir tocado e dar lá uma ajuda para a pessoa. Até seu salário todo, se você quiser. Não está na Bíblia mandando fazer isso, mas se você quiser, é seu. Ele trabalhou com você, você faz o que você quiser dele. Tá claro? Mas igreja está ordenada, organizada o seu funcionamento. Eu também coloquei aqui, irmãos, um ponto importante. É que a igreja cristã já faz isso. Ação social. E poucos reconhecem. Poucos reconhecem. Você não vê na mídia as ações sociais que a igreja cristã, principalmente a igreja cristã evangélica, faz. Não vê. Eles não mandam reportagem dizendo, olha, a igreja fulano de tal está aqui, tal hora da noite, entregando sopa de madrugada para os carentes, entregando cobertores para quem está com frio, abrindo centro de reabilitação psicossocial, sem ajuda de governos, sem ajuda de empresários, muitas vezes. Às vezes um ou outro que é cristão que vai dar uma colaboração. Grande parte dos centros de reabilitação de drogados são mantidos por igrejas cristãs evangélicas. Isso é citado na mídia? Dá uma amnésia nessa hora. Ninguém lembra de bater foto da igreja de madrugada fazendo ação social, indo nas favelas. E existem igrejas que trabalham pesadamente nisso, constantemente nisso. Existem igrejas que têm ação social semanal e algumas até diária. Isso não é dito. Você está me entendendo? Eles tentam mostrar para a sociedade que não, que somos um grupo de usurpadores da fé alheia, que somos um grupo de pessoas que só visam lucro e dinheiro, e muita gente embarca nisso, e muita gente acredita nisso. Você está me entendendo? Sim ou não?
Outro ponto. Insinuar que a igreja não deveria pedir contribuições. Eita, tá uma festa disso hoje nas redes sociais. Uns insinuam, outros são escrachados, dizem na lata. Na lata. Negócio de dízimo, negócio de igreja. Não deveria pedir contribuições. Aí eu perguntei, eles pediriam a mesma coisa aos partidos políticos? Eles pediriam a mesma coisa aos conselhos de classe? Como o Conselho Federal de Medicina, de Farmácia, Contabilidade, de Psicologia? Eles enviam carta, fazem campanha, fazem protesto, dizendo, olha, conselhos, que coisa feia. Vocês deveriam não pedir contribuição. E diga-se de passagem, que a maioria dos conselhos é obrigatório contribuir. Não é opcional, não. Você tem que contribuir, meu filho. Para poder exercer sua profissão, tem que contribuir lá, tá? Ou anualmente ou mensalmente. Sabia disso? Sabia disso? Você vê campanhas para que os conselhos, durante o período da pandemia, sabe, peguem os montantes que arrecadam, comprem cestas básicas e vá socorrer quem está com fome? Não fazem isso, não há campanha para isso. Todo mundo que a mim. Você viu campanha para que os partidos, né, ao invés de usarem milhares e milhões de reais na compra de santinho? Irmão, quem foi que inventou de chamar aquela desgraça de santa, irmão? Eu queria descobrir quem foi esse infeliz. Não é de Deus não que inventou um negócio desse. Santinho, aí você vê lá, tá a foto do candidato, que de santo não tem nada, muito menos santinho, nem santinho, nem santão, nem nada. Próximo ano é ano de eleição. Verifique o chão das ruas no dia da votação. São milhões de dinheiro jogados no chão, no lixo. Alguém cobra que os partidos, ao invés de fazerem isso, comprem cestas básicas e doem? De quem que eles cobram? Da igreja. E você acredita que tem gente que acha que isso é gratuito? Tem gente que acha que isso é só uma posição filosófica de alguém. Isso tem método, irmãos. Isso tem método, isso tem propósito. Isso é para ir minando frente à sociedade a imagem da igreja. Para que as pessoas comecem a pensar a si mesmas. Podia mesmo, né? Fechar as portas, né? Juntar o dinheiro e comprar cestas básicas. Vem cá. Por que você não cobra isso do seu vereador que você votou? Do deputado que você votou? Do senador que você votou? Prefeito? Presidente? E deles? Dizendo assim, olha, vem aqui no meu bairro, tem gente passando fome. Eles cobram isso de quem? Da igreja. Tá claro?